bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para comentar mais um bom livro, nesse caso um belo livro, para vocês no que a gente chamou de Sextou com Livro, né? Hoje fazendo a primeira ressalva aqui que, na verdade, eu não pude gravar na praia, como eu gosto mesmo, que é o melhor cenário, porque hoje está muita chuva aqui na Bahia, né? No litoral norte de Salvador. Então eu não tenho como gravar na praia, estou gravando aqui em casa mesmo, né? Muito bem, o livro de hoje chama-se O Caçador de Histórias. É esse que eu estou mostrando aqui, a capa para vocês, e o autor é Eduardo Galeano. Esse livro é lindo, gente, é simplesmente lindo, sabe? Eu faço questão de comentar aqui para deixar gravado essa bela obra, e a última que Eduardo Galeano fez, sabe? Então ele faleceu em 2015, né? Nasceu em 1940, faleceu em 2015. É um escritor uruguaio, né, conhecidíssimo, né, já comentei livros dele aqui, e esse livro foi publicado, na verdade, em 2016, né, e essa edição que eu tenho, que é a terceira edição, é de 2019. Eu recomendo fortemente esse livro, aqueles que gostam da bela literatura. Ele é um livro assim mundial. O Eduardo Galeano, como vocês vão ver aqui no que eu vou falar rapidamente, um pouquinho da biografia dele, né, que eu já comentei em outros vídeos. Ele é um escritor fantástico, sabe? E como aqui na orelhinha diz mesmo, é muito difícil você classificar a literatura dele, né? Então, como eu disse, ele nasceu em Montevideo em 1940, no Uruguai, né? E viveu exilado na Argentina e na Catalunha, ou seja, na Espanha, em Barcelona e por ali, desde 1973, fugindo da ditadura, né? Então, em 1985, com o fim da ditadura, o Uruguai, ele retornou a Montevideo. Ele comete sem remorsos a violação de fronteiras que separam o gênero literário, como eu disse, e é verdade. Ao longo de uma obra na qual confluem narração, ensaio, poesia e crônica, seus livros recolhem as vozes da alma e da rua e oferecem uma síntese da realidade e sua memória. Ele recebeu dezenas de prêmios literários mundo afora, né? Então não vou citar aqui, mas assim, são vários, inclusive nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Dinamarca, sabe? É um escritor mundial, vamos dizer assim, né? E é conhecido como conta-contos, né? O cuentos, como se diz lá pela Espanha, na língua dele, né? Em espanhol. Esse livro aqui, gente, ele é distribuído em capítulos pequenos, sabe? Cada capítulo é uma folha, vamos dizer assim, normalmente, né? Uma página, vamos dizer assim. E assim, ele é belo, sabe? Ele é poesia em prosa e muita história sobretudo latino-americana, né? E de Eduardo Galeano, da minha infância e juventude, e os meus contemporâneos da minha geração anterior e posterior, não tem um que não tenha lido As Veias Abertas da América Latina. É o livro mais famoso dele, né? Um livro de história contado de uma forma bem diferente, né? História e política ao mesmo tempo. Eu vou, nesse vídeo de hoje, comentar rapidamente aqui. Olha só como eu estava marcando o livro todo marcado. Ali tem para mais de 20 passagens, mas eu vou comentar uma meia dúzia aqui que eu acho que é fantástico, e terminar com duas bem jocosas, né? A respeito da obra dele, dessa obra dele. Mas eu queria salientar um início aqui, que como foi uma obra meio póstuma, não é? A gente tem aqui uma espécie de nota do editor argentino, que é Carlos Dias, que ele explica como foi feito esse livro, né? Como foi composto esse livro, que eram, assim, últimos escritos de Eduardo Galeano. Inclusive no final eles colocam uma espécie de os rabiscos, vamos dizer, dele, assim, que os últimos que ele tinha feito, né? Quis, quero, quisera, que é um conjunto de textos dele, poéticos, muito bonito, né? E o editor brasileiro dele chama-se Eric Nepomuceno, é muito famoso. Em abril de 2016 ele escreveu esse prefácio, vamos dizer assim, que é uma nota do tradutor, mas na verdade seria um prefácio, em que ele se emociona muito, né? Porque o Eduardo Galeano era muito minucioso naquilo que ele fazia, muito detalhista, sabe? Muito perfeccionista até. Eu não sabia dessa faceta dele, fui saber agora com o Eric Nepomuceno, que era quem traduzia os livros dele, né? E o Eduardo Galeano conhecia muito português, né? A musicalidade da nossa língua e tudo, então ele fazia questão de ver a tradução e adaptar com todas as palavras, como o Eric diz aqui. E aí ele diz assim, de forma muito emocionada e assim, muito bonito o que ele escreve, ele diz assim:
no meio aqui do prefácio, diz assim: agora pela primeira vez fiz uma tradução, que é essa de O Caçador de História, né? Sabendo com desolada amargura que não revisaríamos juntos, né? Eu já tinha falecido em 2015, o Eduardo Galeano, né? O Caçador de Histórias é Eduardo em estado puro, e é lindo esse livro. O humor veloz de sempre, a tremenda carga de poesia, como eu coloquei, né? A indignação à flor da pele, o alumbramento pelas pequenas coisas que mostram a grandeza da vida, a confiança sem remédio na vida e no ser humano. Foi imensa a dor de saber que não negociaríamos nenhuma palavra, nenhuma frase, naveguei no breu. Interessantíssimo isso, né? Qual a solução que ele daria, por exemplo, no caso da centenária confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, que ele chama de Café Colombo? Esse eu vou fazer questão de ler logo na sequência para vocês, esse pequeno capítulo do livro, né? É interessantíssimo, né? As colocações dele e de Eduardo Galeano no livro. E aí ele finaliza assim, ó: o vazio deixado por ele, sou órfão desse irmão mais velho que a vida me deu, é imenso, o Eric Nepomuceno colocando, né? Cada palavra desta tradução foi negociada na sua ausência. Foi negociada com a memória mais ampla e profunda que guarde Eduardo. Espero ter honrado a nossa parceria de 42 anos, é muito tempo, né? Abraço você, meu irmão caminhante, meu irmão tecelão, meu irmão caçador. Abraço suas histórias. Como nós todos, apreciadores de Eduardo Galeano, o abraçamos também nesse momento, né? Momento póstumo, porque ele foi um cidadão do mundo e um escritor do mundo também, né? É fora de qualquer língua. Para vocês terem ideia, logo no começo do livro aqui, tem um conto também interessante, pequenininho, que eu queria iniciar essa conversa nossa. Com esse conto aqui, eu vou ler mais uma meia dúzia deles aqui, que vale a pena. Ele diz assim, ó: Costumes Bárbaros, o nome do título do conto, né? Os conquistadores britânicos ficaram zonzos de assombro. Eles vinham de uma civilizada nação onde as mulheres eram propriedades de seus maridos e a eles deviam obediência, como mandava a Bíblia. Mas na América encontraram o mundo de cabeça para baixo, os índios, né? As índias iroquesas e outras aborígenes eram suspeitas de libertinagem. Seus maridos não tinham nem mesmo o direito de castigar as mulheres que pertenciam a eles. Elas tinham opinião própria e bens próprios, o direito ao divórcio e o direito ao voto nas decisões da comunidade. Os invasores brancos, no caso inglês, né, já não conseguiam dormir em paz. Os costumes das pagãs selvagens podiam contagiar suas mulheres. Então é só para vocês terem ideia, né, o toque desse livro aqui, né? É fortíssimo, interessantíssimo, as críticas que ele faz, a crítica histórica, o que ele coloca aqui sobre a história do mundo de uma maneira geral. Outro aqui que eu acho que vale a pena colocar, a pele do livro. Esse tem a ver com o livro, né? Com esse estou com livros principalmente. Ele diz assim, ó: a gente se ilude com Gutenberg, aliás, até com os, não é Gutenberg, né, que é a imprensa. A gente se ilude com os chineses, né? Com a descoberta não só da pólvora, de 500 outras coisas, mas também do papel, né? A invenção, descoberta do papel. Ele diz assim, ó: a pele do livro. Ele nos deu e nos dá muito prazer, mas recebeu pouco ou nenhum. Cai Lun, eunuco, membro da corte imperial chinesa, olha só, inventou o papel que eu estava colocando. Foi no ano 105, depois de muito trabalhar, a cortiça da moreira e a pele de outros vegetais. Graças a Cai Lun, agora podemos ler e escrever acariciando a pele do livro, enquanto sentimos que são nossas as palavras que ele diz para nós. Faz esse resgate histórico, né, da criação, né, do papel, né, pelos chineses, né? Aqui tem a história que resgata esse início que eu falei, que são os cafés, né? Que ele fala da cafeteria Colombo, que ele chama de Café Colombo, né? Ele diz assim, ó, vamos perdoando aí as pronúncias aí, porque é um par de línguas que ele vai falar aqui agora, você vai ver, pelo menos umas 4, 5. Ele diz assim, ó: no Café El Cairo, que não está no Egito e sim na cidade argentina de Rosário, Roberto Fontana Rosa, desenhista e escritor, tem uma mesa. Ele morreu faz anos, mas jamais deixou de comparecer, e sempre acompanhado pelo seu cão Mendieta e seu amigo Inodoro Pereira, criados por ele.
No Café Tortoni, em Buenos Aires, foi fundado o primeiro grupo de artistas e escritores argentinos. A Academia Brasileira de Letras, olha que interessante, presidida pelo romancista Machado de Assis, se reunia no Café Colombo, no Rio de Janeiro, que é a Confeitaria Colombo. No Café Paravente, na cidade de São Paulo, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes imaginavam a Revolução Brasileira. Nos tempos do exílio, Trotsky e Lenin discutiam a Revolução Russa no Café Central, em Viena. Algumas obras-primas do poeta português Fernando Pessoa foram escritas no Café A Brasileira, de Lisboa. Enquanto nascia o século XX, Pablo Picasso fez a primeira exposição de suas obras no Café Els Quatre Gats, de Barcelona. Em 1894, o escritor Ferenc Molnár jogou nas águas do Danúbio as chaves do Café New York de Budapeste, para que ninguém trancasse a porta. Em 1898, Émile Zola escreveu o célebre texto Jacuzzi, no Café de la Paix, em Paris. Em 1914, o socialista Jean Jaurès, que havia declarado guerra às guerras, foi assassinado no Café do Croissant, em Paris. O Café Riche, no Cairo, foi em 1919 o centro da insurreição egípcia contra a ocupação britânica. Em 1921 foi inaugurado em Chicago o Sunset Café, onde Louis Armstrong e Ben Goldman abriram as asas de sua música. Depois de um conto desse, dá vontade de tomar um café, né? É interessantíssimo isso, sabe? Outro conto aqui bem curtinho dele que eu queria colocar. O Estrangeiro, né? Ele diz assim, ó, no jornal do bairro do Raval, em Barcelona, a mão anônima escreveu, olha que interessante, teu Deus é judeu, tua música é negra, teu carro é japonês, tua pizza é italiana, teu gás é argelino, teu café é brasileiro, tua democracia é grega, teus números são árabes, tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho e tu dizes que o estrangeiro sou eu? É fera um cara desse, né? Aqui agora, só para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, mas para vocês verem que livro lindo. Aqui, Calúnias, né? Já para o meio e para o fim do livro. Ele diz assim, ó, nesse breve conto, são dois, Calúnia e a Guerra contra as Guerras, isso é legal demais. Calúnias, ele diz assim, pelo que dizem por aí, o homem é o lobo do homem, mas nenhum lobo jamais mata outro lobo. Eles não se dedicam, como nós, ao extermínio mútuo. Tem má fama os lobos, mas não são eles que estão transformando o mundo num imenso manicômio e num cemitério tão habitado. Que crítica, né? Interessantíssimo isso aqui. Calúnias. Agora, a Guerra contra as Guerras. Essa história aqui é um pouco famosa, mas ele conta de outra forma, né? Tem a ver com futebol e com guerra. Olha que coisa interessante. A Guerra contra as Guerras. Enquanto o século XXI nascia, morria Betty Feldstedt, aos 106 anos de idade. Havia atravessado 3 séculos e era o único sobrevivente de um insólito jogo de futebol que foi disputado no Natal de 1915. Jogaram aquela partida os soldados britânicos e os soldados alemães, num campo improvisado entre as trincheiras. Uma bola apareceu, vinda sabe-se lá de onde, e desandou a rodar. Não se sabe como. E então o campo de batalha se transformou num campo de futebol. Os inimigos jogaram para o alto suas armas e correram para disputar a bola. Os soldados jogaram enquanto puderam, até que os oficiais furiosos fizeram com que se lembrassem de que estavam ali para matar e para morrer. Passada a trégua do futebol, voltou a carnificina, mas a bola tinha aberto um fugaz espaço de encontro para aqueles homens obrigados a se odiar. Essa história é famosa, mas contada desse jeito é bem diferente, né, gente? Muito bem. E aí, para finalizar, 2 contos aqui que eu achei extremamente hilários. Eu acho que o primeiro, que ele chama de Lilário, é dedicado ou à filha dele ou à neta dele, né? Que é Lília Rodrigues. Então ele diz assim, ó, frases proferidas pela senhorita Lila Rodrigues, quando tinha entre 5 e 6 anos de idade. Ele diz assim, ó, por que a gente não vê os marcianos no céu? Os questionamentos dela, né? O bebê, quando está na barriga da mãe, tem brinquedos? Estou em perigo, tem 2 formigas olhando para mim. Das letras, prefiro o U, porque está rindo.
Por que você acendeu a luz, mamãe? Por que apagou a luz da escuridão? Quero morder minha orelha, mas não consigo. Sabe uma coisa? Eu quero sempre estar onde não estou. Quando eu sou grande, não vou ter filhos, porque os filhos enchem o saco. Se quer esses biscoitos para amanhã? Claro que sim, o futuro tem fome. Papai Noel existe porque eu quero que exista. Acredito que seja a filha dele, né? Ou então a neta. E para finalizar mesmo, tem aqui Meninos que Batizam. Olha que criatividade e que coisa linda esse conto final. Ele diz assim, ó, final aqui que eu estou colocando, mas tem vários outros no livro, né? Estas são vozes de crianças que, nas escolas colombianas de Antioquia, estão aprendendo a chamar as coisas pelo nome. As vozes foram recolhidas por Javier Naranjo e outros professores. Então diz assim, ó, boca, Deus fez para mastigar, mas também é usada para falar. Chuva é quando Jesus está mijando. Diabo é o mais falastrão. Distância é quando alguém vai embora de alguém. Espírito é o segundo corpo, o que vive na morte. Guerra, gente que mata por um pedaço de terra ou de paz. Igreja, o lugar para onde as pessoas vão para perdoar a Deus. Lua é o que dá a noite para a gente. Universo, a casa das estrelas. Rapaz, aí pra vocês terem ideia de como é esse livro, né? Fiquem em paz, obrigado por terem vindo até aqui. Curtam o vídeo, né? Comente o que desejarem e se inscrevam no canal se estiver inscrito e coloque o sininho para receber as notificações. Um forte abraço.